Este é mais um programa TVDH e nós temos aqui a satisfação de receber a professora Ana Lúcia Francisco, que é professora aqui da Unicap, professora doutora e é psicoterapeuta. O nosso tema de hoje é pedofilia, mais do que tudo voltada para meninas. E eu queria começar, professora, falando de um caso da Gisele Rodrigues da Silva, uma menina de 11 anos, natural de Tejucupapo. Tejucupapo é um município de Goiânia, aqui do estado de Pernambuco, e ela foi encontrada enterrada viva depois de ter sido estuprada. Ela foi estuprada pelo tio e por um amigo do tio, né? Então, a minha pergunta inicial é, esse tipo de situação, ele é mais comum do que a gente pode imaginar ou acontece de tempos em tempos? Como é? Jaime, antes de tudo, eu queria agradecer o convite por participar e queria dizer da relevância desse tema, da pertinência desse tema, a questão da pedofilia, da agressão contra crianças, sejam meninos ou meninas, acompanhadas de estupros e mortes, é uma questão importantíssima. E quanto mais nós pudermos falar disso, mais visibilidade nós estaremos dando a esses fenômenos e mais compreensão acerca deles eu penso que nós estaremos tendo. Agora, pontualmente respondendo tua pergunta, eu acho que essas questões, o abuso, a violência contra crianças, meninos ou meninas, vem tendo mais visibilidade de um tempo para cá. Não acho que seja um fenômeno novo. Acho que, desde sempre, nós vemos na mídia, seja impressa, televisiva, casos de mortes acompanhadas de estupros acompanhados de morte, muito de meninas. Então, isso nos faz pensar de que não é um caso isolado, nem um caso novo. O que a gente, muitas vezes, tem a impressão de que é novidade é porque talvez agora esteja tendo mais visibilidade, né? Agora, trata-se de um fenômeno extremamente importante de ser abordado, primeiro porque toca na interseção do direito com a psicologia, né? É um caso que deve ser olhado sob a ótica da lei, eu não tenho a menor dúvida. É preciso criar mecanismos de proteção para que essas situações não ocorram com tanta frequência como vem ocorrendo. Ou melhor, que a gente tenha tanta contato com essas situações, porque elas sempre existiram. Mas também é um caso em que psicólogos, médicos, psiquiatras precisam se debruçar, porque, em geral, preocupa-se muito com a vítima, mas pouco se fala do agressor. Pois é, aí eu quer dizer, tento voltar um pouco atrás, né? Talvez essa pergunta devesse ser feita anteriormente. Por que acontecem esses casos de pedofilia? Então, aí nós vamos ter que pensar que a pedofilia ela é um fenômeno extremamente complexo. Nós tendemos a simplificar dizendo é uma perversão. Mas, mesmo que nós possamos dizer é uma perversão, e de fato é um fenômeno muito complexo, porque envolve as motivações dos indivíduos, envolve os contextos sociais e culturais em que a pedofilia ocorre, e é fundamental compreender essas motivações e esses contextos individuais, sociais e culturais, porque só a partir dessa compreensão é que nós vamos poder criar, pensar dispositivos de proteção. E é aí quando eu falo da necessidade de se debruçar, de se estudar as questões do agressor. Essas motivações, esse contexto social e cultural, porque a tendência é criminalizar.
E eu só isso não insisto em resolve, né? dizer, é claro que é uma questão do direito, mas é também uma questão de que o agressor ele precisa ser também atendido. É preciso ouvir esse agressor, é preciso tratar desse agressor. Eu vejo a pedofilia no mesmo limite das drogas. É uma questão do direito, mas também é uma questão psicológica, que implica em tratamento. Pois é, então como é que a gente pode pensar, se a gente tem esses casos todos, como é que a gente pode pensar em prevenir nessas situações, evitar para que isso não aconteça com tanta frequência, pelo menos? Tanto do ponto de vista da família, que acredito que a família teria que ser alcançada também por políticas sociais, como por parte do Estado propriamente. Eu penso que o Estado, em ele tendo um olhar sobre o agressor, ele precisaria criar mecanismos para que esses agressores não fossem apenas criminalizados, mas tivessem um acompanhamento psicológico. Que fosse feito todo um estudo sobre o perfil desse agressor. Insisto, as motivações, os contextos sociais e culturais, porque enquanto nós não compreendermos essas motivações, enquanto nós continuarmos criminalizando, primeiro, o direito não vai conseguir dar conta dessa questão apenas pelos mecanismos legais. Prende hoje o agressor, solta, amanhã ele de novo comete outro ato. Então, eu acho que essas políticas públicas, elas dependem diretamente de uma intervenção do Estado, dependem da participação, é claro, de profissionais ligados ao direito, mas de profissionais ligados à área da psicologia, da psiquiatria, do serviço social, que possam, junto com esse indivíduo e com a família, fazer um trabalho realmente de prevenção. Estou falando do agressor, estou tendo um olhar muito detido para o agressor, de prevenção, de compreensão, compreensão no sentido de, entendendo-se as motivações, pode-se pensar dispositivos de proteção e dispositivos de segurança. Nós já temos esses serviços à disposição da população? Infelizmente, não. O Estado de Pernambuco, ele conta com muitos poucos profissionais da saúde. Agora, de uns tempos para cá, de 3 anos para cá, o Estado começa a se preocupar mais com a questão dos transtornos mentais, os CAPs, os NAPs, as questões das drogas estão começando a preocupar agora, em termos de medidas de tratamento, não de criminalização simplesmente. Então, eu acho que nesta área, sobretudo voltando para o agressor, há muito pouca coisa que tem sido feita. Eu, há pouco tempo atrás, orientei uma aluna de conclusão de curso, em que ela queria fazer um trabalho sobre essas motivações do agressor. Não há literatura a esse respeito, quase. Nem nacional, nem internacional. E o que a gente depreende dessa falta de literatura? Poucas pesquisas. De trabalhar com o tema também, né? E por que poucas pesquisas? Porque se criminaliza sem olhar toda a parte psicológica que está envolvida nesse processo. Ok. Vamos torcer, então, para que não apenas existam essas pesquisas sejam feitas, mas também torcer para que o Estado crie esse aparato, né, institucional para coibir e tratar do agressor e, certamente, da vítima também. Infelizmente, o nosso tempo é muito limitado. Eu queria agradecer a participação da professora Ana Lúcia. Eu também queria agradecer a você. A gente se encontra no próximo programa. Muito obrigada, Jair. Okay.